Por que Fernando Haddad virou alvo de ataques? Injustos ataques. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo é seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 17 de julho, são agora 6h30 da manhã, e já tem uns 2, 3 dias, pelo menos, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, tem sido alvo de ataques com memes, né, nada orgânicos, montado, orquestrado para minar a imagem do ministro da Fazenda, consequentemente tentar minar a imagem do governo Lula. Governo Lula que recentemente as pesquisas mostraram um aumento nos seus índices de aprovação. Essencialmente por questões econômicas. Os mais pobres, os brasileiros mais pobres, são os que mais aprovam o governo Lula. E são os brasileiros mais pobres que têm tido melhores resultados de macroeconomia. Nós estamos falando da maioria da população. E isso deixa o governo Lula, o presidente Lula, muito mais bem colocado politicamente no cenário político, enfim. A política brasileira ela é movida por eleições. Esse ano nós temos eleições municipais, que são tidas por muita gente como um balão de ensaio, um preâmbulo para as eleições gerais 2 anos depois. Isso até é verdade ali, mas não é como a imprensa coloca. Mas aí por que o Fernando Haddad virou alvo de ataques? Porque agora o Lula está em ascensão. Então vamos bater no Haddad. E o Haddad é tido por muita gente como seria o cara que seria o sucessor do presidente Lula. Essencialmente porque Haddad foi o cara que substituiu Lula na eleição de 2018, que a Lava Jato não impediu que Lula concorresse, se desdobrando, melhor dizendo, na eleição de Jair Bolsonaro. As críticas ao Fernando Haddad, inclusive, vêm muito com relação à reforma tributária. A proposta do governo, ela desonerava os mais pobres em 50%, ou seja, a população mais pobre deixaria de pagar impostos em até 50%, em boa medida por conta do cashback da cesta básica. Ocorre que, tal qual a reforma tributária foi aprovada no Congresso Nacional, aumentou o número de produtos na cesta básica, ou seja, diminuindo o cashback. Mesmo assim, a reforma tributária aprovada no Congresso, na Câmara de Deputados, ainda vai para o Senado, reduz bastante a carga tributária, os impostos cobrados sobre isso. Mas a polêmica da vez que gera essa besteirada é a tal das compras internacionais de até 50 dólares, chamada erroneamente, enfim, popularmente de a taxa das blusinhas da Shein, não sei lá quem. E vamos ser sinceros, que isso é uma grande besteira das compras até 50 dólares em sites internacionais, né? E isso é uma grande bobageira. Isso pega no limite. Os mais ricos não são afetados por nada no Brasil. E isso é um problema sério que precisa ser resolvido no Brasil. Os mais pobres também não são afetados, porque eles não compram nesses sites. Então nós temos aqui esse miolinho aqui, essa classe C, digamos assim, que é afetada com as compras acima de 50 dólares. Essa foi a medida instituída, enfim, por uma imposição, por um lobby da indústria nacional, pela concorrência em relação aos produtos chineses, essencialmente, os produtos chineses. E aí surge, inclusive, um setor que se coloca à esquerda do espectro político, mas que é notadamente um setor de classe média. E aí incorporou para si uma tese, um discurso de classe média sofre. E vem falando essa bobageira aí. Mas nos últimos dias,
um massivo ataque ao ministro Fernando Haddad com memes e memes, usando filmes, enfim. Colocaram até na Times Square, Nova York, isso não é barato, ou seja, isso não tem nada de espontâneo aí. Mas por que se coloca isso? Essa reforma tributária, com todos os problemas que ela tem, ela não é perfeita, nem de longe, enfim. Mas ela é a primeira reorganização dos impostos brasileiros, dos tributos brasileiros, em 30 anos e feita num período democrático, com participação no Congresso, com participação de organizações da sociedade civil, empresariado, trabalhadores, enfim. E isso é um marco histórico. Além do que, o que nós estamos vendo aí é já um debate do ponto de vista eleitoral, como eu coloquei. Fernando Haddad é tido como o sucessor. Nesse momento é muito difícil bater no Lula, essas coisas. Então vamos bater no Fernando Haddad. Inclusive, com vistas às eleições em São Paulo. Fernando Haddad foi prefeito da cidade de São Paulo, ele é de São Paulo, e do ponto de vista eleitoral, a contribuição maior que ele tem a dar na disputa das eleições deste ano é na cidade de São Paulo, mesmo ele não tendo sido reeleito. Não é esse o debate. O debate é onde eleitoralmente, neste ano, ele pode jogar mais peso em favor de um candidato. O PT apoia a pré-candidatura, né, ninguém é candidato ainda, do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Do outra ponta está o Ricardo Nunes, que é apoiado por Jair Bolsonaro, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo e é candidato à reeleição. Então vamos minar o Haddad aqui. Vamos atacar o Haddad aqui por conta dessa coisa das eleições em São Paulo. O que a gente precisa entender é o seguinte: a crítica à política macroeconômica do governo Lula, ao governo Lula no todo, em parte, numa área específica, ela pode ser feita. Ela não há problema de ser feita. A oposição é o papel dela fazer isso. Não tem problema. O que não pode fazer é a gente contribuir, colaborar, porque tem setores que se dizem de esquerda fazendo isso, com esse tipo de ataque que o ministro Fernando Haddad está sofrendo, descontextualizado, desinformativo. Não houve um aumento de taxas no Brasil, ao contrário, a carga tributária teve queda no último ano no país. Agora, temos um governo que se predispõe, que se coloca como um governo que promove o desenvolvimento, promotor do desenvolvimento, promotor de políticas públicas de combate à fome, à miséria, à pobreza, e isso requer recursos. Há desonerações de impostos no Brasil que são acumulados desde lá de trás, que são muito altos, e é preciso aumentar, inclusive, a arrecadação. Ela é preciso que seja aumentada. Sim, nós temos aí a gritante, o criminoso, melhor dizendo, pagamento de juros da dívida. Rentismo para banqueiro. Eu concordo com essa crítica, ela é verdade, mas não temos correlação de forças para mudar. Porque muitos desses que ficam espalhando memes por aí, que se dizem de esquerda, não conseguem colocar 3 pessoas na rua, não mobilizam ninguém, não enchem uma Kombi, uma minivan, um Fiat Uno, não consegue encher. Mas faz uma cobrança como se tivessem milhões de pessoas na rua pedindo mudança em certas coisas. E a gente não tem essa correlação de forças. Do ponto de vista institucional, não precisa dizer ainda. E essas pessoas aí não fazem uma crítica ao Congresso, porque acham que o presidente da República pode tudo, ou seja, tem o mesmo pensamento médio da população que não acompanha a política, não entende nada do que acontece na política, enfim, não entende, está tudo bem, não é necessariamente um demérito não entender as coisas políticas, exceto se você se pressupõe ser um ator político, um militante político, alguém que participa da política, que quer debater a política. Aí você precisa entender o funcionamento das coisas, porque senão você está falando besteira que sai somente do seu umbigo. Nós temos uma correlação de força no Congresso Nacional muito ruim, e é por lá que essas coisas são aprovadas, seja para serem inseridas no sistema tributário, econômico, seja para serem retiradas. Precisa passar por lá. Como eu disse, não tem problema em fazer a crítica. Não tem problema.
E aí levantou-se a origem dessa coisa desses memes e tal, se surgiu na extrema-direita, essa turma aí que se diz de esquerda e que se diz de esquerda radical, que de radical não tem absolutamente nada, apenas decoraram orelha de livros e acabou-se, porque não conseguem sequer interpretar o que estão lendo. E a grande essência de interpretar o marxismo é entender que o marxismo determina, aponta a urgência, a necessidade de atuar sobre a realidade concreta, atuar de forma concreta sobre a realidade concreta e não ficar tergiversando, e é isso que está dito lá, mas é muito mais fácil ficar arrotando verborragia pseudo-marxista. A alteração da versão original, e tem um estudo do Banco Mundial dizendo que cai 50% dos impostos mais pobres, diminui, né, e aumenta 20% dos mais ricos, ela sofreu alteração, mas continua diminuindo o imposto sobre os mais pobres, continua diminuindo o imposto sobre os mais pobres. Num percentual menor, repito, porque aumentou os produtos sem imposto da cesta básica. E aí, essa turminha da classe média sofre, está se doendo com o imposto da blusinha, com a taxa da blusinha. É uma piada. Não é? É uma piada, porque essa turma aí não está preocupada com os mais pobres. Não estão preocupados com os mais pobres. Não estão nem preocupados em fazer revolução, vamos ser sinceros. E estão servindo de bucha de canhão para a extrema-direita, para o fascismo, que está se abrindo, achando graça dessa besteirada. Os ataques ao Fernando Haddad, eles têm como objetivo o enfraquecimento eleitoral da esquerda, do PT, enfim, dos aliados, nas eleições deste ano, mais notadamente em São Paulo. Quando você achar esse vídeo, volta aqui quando começarem as eleições em São Paulo. Você não vai aumentar a carga dessa coisa contra o Fernando Haddad. Pode até ter um outro viés, um outro formato, uma outra coisa, mas vai aumentar lá. Porque é lá que ele interfere. A eleição municipal de São Paulo é a eleição mais nacionalizada do país. Talvez seja a única eleição de fato desse ano, enfim, que o debate nacional ele tenha um peso real na disputa. Talvez seja. Porque não é assim que funciona, como muita gente aí na mídia gosta de passar essa imagem, né, de que é uma eleição nacionalizada, etc. Não, os munícipes querem debater a cidade, vão debater a cidade. E aquele que melhor se colocar num debate dos problemas da cidade, em tese, tende a ser bem votado até vencer o pleito eleitoral. É evidente que o debate nacional conta, mas ele é um elemento a mais ali e não um definidor, não o mais importante. Esses ataques ao Fernando Haddad, eles são injustos, inclusive. E repito, você pode ter a crítica que você quiser. Agora, colocar o ministro Fernando Haddad como, porque no limite é isso, como um ministro antipovo, o Fernando Haddad não é. Teve criaturas imbecilizadas na internet dizendo que ou não tem diferença para o Paulo Guedes, ou é pior que Paulo Guedes. Será mesmo? A renda dos trabalhadores aumentou, o emprego aumentou, o emprego formal aumentou no país. Né? É essa política do Fernando Haddad que está garantindo programas sociais, está garantindo obras, está garantindo a construção de institutos federais de ensino, universidades Brasil afora. Será mesmo que é igual? Esse é o tipo de pensamento raso, mais raso que pires de boneco. E é por isso que o Fernando Haddad está sendo atacado. O Fernando Haddad não está sendo atacado por conta dos seus defeitos, dos problemas da política macroeconômica que ele gerencia, junto ali com a Simone Tebet, etc., dentro das limitações que a conjuntura política dentro e fora da institucionalidade permite. Ele não está sendo atacado por isso. Ele está sendo atacado por conta do projeto político-eleitoral, seja para minar a sua capacidade de apoiar a candidatura do Guilherme Boulos na cidade de São Paulo, seja para tentar minar, e isso precisa de mais acúmulo por conta do tempo, a possibilidade de ele vir a ser o sucessor do presidente Lula, que todo mundo aponta ele como o principal nome para suceder o Lula, enfim, o mais cotado. Não quer nem dizer que vai, ninguém nunca falou disso, nem o Lula falou disso, nem o PT fala disso abertamente. Pode ter aqui um grupinho aqui acolá que comente qualquer coisa que o valha.
É essencialmente por isso que esses ataques estão sendo dados. E aí, se você se diz de esquerda, se você vai se juntar à besteirada, à tropa da extrema-direita, da fascistada, pense o que é ser de esquerda.